Pessoal, terceirão, saudade boa de vocês. Vamos dar continuidade às nossas aulas, tá certo? A princípio a ideia era fazer gravações aqui só da Textual 2, mas eu achei melhor dar uma olhadinha, né? Ver o que era melhor gravar aqui, o que era melhor passar pelo Meet, tá? E hoje vai colocar a Textual 1, tá certo? Essa é a aula 5, Textual 1, livro 3, aula 12, beleza? A aula 5, como eu me refiro, é a aula gravada, tá? No modo de vocês é a aula 12, livro 3, aula 12, Textual 1, tá? O assunto é estilística da língua. É um assunto bem simples, esse assunto ele vai embasar os assuntos que vêm consequentemente, tá certo? Quando a gente falar em estilística da língua, a gente vai se referir ao estilo da escrita. Então, isso é algo simples. Então, são as várias formas que os autores têm de escrever um texto. Então, vou colocar aqui só alguns exemplos, né? Alguns autores, eles preferem colocar um linguajar conotativo. Então, eles usam e abusam, a maioria deles, na verdade, usam e abusa do sentido conotativo, que é o conotativo mais de um entendimento, não é? Isso não quer dizer que esse texto haverá ambiguidade. Não mistura sentido conotativo com ambiguidade. Pode acontecer ambiguidade? Pode, mas não é uma regra, tá? O estilo do texto, ele vai ser variado em relação a ser, não é só porque é conotativo. Alguns vão abusar das figuras de linguagem, por exemplo, muita metáfora, muita ironia, muita metonímia, muita hipérbole, não é isso? Outros não vão utilizar tantas figuras de linguagem, vão utilizar um pouco menos. E a outra situação também tem a ver também com a estética desse estilo, né? Alguns gostam de colocar versos. Uma poesia separada em estrofes, versos e estrofes. Outros preferem colocar parágrafos, não é isso? Já tem outros que preferem colocar algo do jeito deles, inventam, faz algo parecido com parágrafo e mistura parágrafo e depois coloca verso e faz uma mistura de tudo. Então é o estilo de cada um. Nós temos em relação ao estilo da língua também a questão do tempo. E aí tem a ver com o estilo, porque você vai achar melhor, mais interessante aquele estilo na hora da leitura, ou não gostar tanto. Então tem alguns que colocam a linguagem, o tempo no caso, o tempo cronológico. Há quem prefira uma leitura com o tempo cronológico. Então eu começo os acontecimentos acontecem na ordem normal do tempo. Manhã, tarde, noite, não é? Dia 2, 3, 4, 5 e 6, janeiro, fevereiro, ou seja, há algo organizado. Então esse tempo cronológico. Há quem adore o tempo psicológico. Como assim o tempo psicológico? De acordo com o pensamento do autor. Ele pode começar o texto do final e começar a voltar. Ele pode iniciar de forma como se fosse cronológica, depois ele adianta e depois ele atrasa. Ele fala algo antes da primeira linha que ele escreveu. Então isso vai ser muito relativo do gosto, da forma que o autor quer se expressar e se você vai gostar ou não dessa forma de texto, se é melhor cronológico, se é melhor psicológico, prefere ele cheio de figuras de linguagens ou prefere ele com menos figuras de linguagens. Tem alguns autores que eles fazem muitos textos com um linguajar muito arcaico, né? Muito antigo, né? E aí às vezes tem um pouco de dificuldade, mas já tem pessoas que preferem pegar um texto que tem umas palavras diferentes, que não é porque é arcaico que você não vai entender. Você pode entender ou não, e você pode até reaprender uma nova palavra, porque as palavras elas vão se moldando, né? Tem hora que ela está lá no iniciozinho, depois lá no começo e não se usa mais, depois começa a voltar a se usar aquela palavra, além de palavras novas, né? Nós temos a questão do uso de neologismos, e aí tem a ver com a estilística da língua também. Tem pessoas que gostam de colocar o neologismo, e aí ele começa a criar uma palavra. Lembra que para ser neologismo tem que ser conhecido por muita gente, pela massa. Não pode ser, eu não posso criar uma palavra aqui e falar, diga essa palavra agora é um neologismo e só conhece sou eu e vocês do terceiro ano, por exemplo, só eu e alguns alunos. Não, o neologismo é conhecido por boa parte da população. E normalmente quem faz neologismos, quem cria os neologismos, são os cantores, não é? Porque eles têm essa capacidade de abranger, né, por questão da mídia e tal, de abranger muita gente, e aí eles acabam criando os neologismos. Alguns autores também fazem, né? Algumas celebridades também fazem, novelas, né? Tem a questão de colocar alguns neologismos, alguns programas televisivos têm neologismo também, tá certo? Não é algo
tão comum o neologismo, tá? Mas ele acontece, ele aparece, tá certo? Então a estilística da língua vai dar como base, a gente vai continuar o nosso assunto falando de estilos diferentes, alguns são em relação ao som, alguns em relação à escrita, alguns em relação à gramática, outros em relação à semântica, tá? Então, esta aula de hoje sobre estilística da língua é para você saber que nós temos vários estilos de linguagem, estilos de escrita. Pra você ter ideia em relação a gêneros textuais mesmo, antes nós tínhamos apenas colocado, explicado dessa forma, texto narrativo, descritivo e dissertativo. E normalmente não tínhamos um diferencial muito grande. Eram 3 nomes e meio que os outros 3 iam se encaixando. Esse aqui é o quê? Esse aqui é a narração. E esse aqui, essa é a descrição. E esse aqui é a dissertação. Esse aqui tem um pouco de descrição e um pouco de narração. E é normal, tem uma mistura. Mas hoje tem texto que ele tem nome específico. Por exemplo, eu vou ler uma bula de remédio. Essa bula de remédio, qual o nome desse texto? Bula de remédio. É a tipologia textual. Não é narração, nem descrição, nem dissertação. Não é, eu tenho uma receita de bolo. Qual o tipo, a tipologia textual? Receita. Então nós temos alguns hoje abriram-se as portas para que fossem aceitos esses outros nomes, né? Então tem um que o nome é só aquele mesmo. É a bula do remédio, é a receita do bolo, é aquela poesia, é aquele outro, tá certo? Então hoje há uma diversidade exorbitante de estilos de escrita, tá? Como saber qual texto que você mais acha interessante? Você precisa ler, porque não há uma regra. Esse texto vai gostar, esse público, esse tipo de texto, esse outro público vai gostar. Isso não existe. Então você tem que fazer a leitura e dizer, eita, achei interessante. E algumas vezes eu costumo colocar isso. Se você ler uma vezinha só o texto, é um pouco estranho. Se for um texto muito diferente dos textos que você lê. Então não tira conclusões daquele primeiro texto. O que é que você deve fazer? Lê-lo em outro momento, esperar um pouquinho para que a sua mente acostume com aquele tipo de escrita. Eu tenho uma série de alunos que eles fazem texto, produção textual em relação à dissertação, e eles gostam de acrescentar palavras novas. E não são palavras de uso comum, porque nós sabemos que a redação pode ser utilizada com palavras comuns sem problema, sem ter nenhum acréscimo de uma palavra diferente. Mas se você quiser colocar uma palavra diferente, lembrando para não perder a coerência, claro que você pode colocar. Basta você ter cuidado, olhar direitinho o uso daquela palavra, o significado e se tem coerência com o seu texto, com o que você está colocando, tá? Mas tem alunos que volta e meia ele coloca ali uma palavrinha, um parágrafo diferente, né? Uma palavra para ele nova e às vezes até para o professor de português, que querendo ou não a gente tem uma habilidade maior com a língua pela profissão. E então nós às vezes até, eita, que palavra é essa? Às vezes você sabe, a gente sabe a palavra, e às vezes quando não sabe dá uma pesquisada para lembrar, porque não é a palavra usual, tá certo? Então é o estilo de cada um. E aqui em sala de aula, claro, os alunos, quem sabe não vai aparecer alguns poetas ou algumas poetisas, não é isso? Alguns bons escritores. Vocês têm uma capacidade absurda de escrita e de raciocínio, de criatividade, nós sabemos disso, tá? Então, o assunto, essas questões, vocês precisam, esse assunto precisa ter um pouco de atenção às questões, porque a gente sabe que o foco aqui são as questões. Então, só uma explicação rápida aqui sobre a estilística da língua, depois vamos passar um pouquinho em relação a cada estilo, tá? Com aulas diferenciadas, e vocês façam o exercício, tá, desses assuntos, da página 106, inicial 106, até a 110. Se vocês tiverem alguma questão em que vocês não entenderam o porquê da resposta, na nossa aula, tá, pelo Meet, vocês perguntam, professor, eu fiz o exercício da página 106, a questão 1, a questão 2, a questão 3, a questão que for, e eu não entendi. Eu vi a resposta lá, mas só que eu coloquei letra B e lá está o gabarito letra C. Eu queria que o senhor me explicasse. E aí nós tiramos a dúvida, tá? Para que nessa hora da dúvida aí, né, você se atrapalhou, é que vai adquirir o conhecimento. Beleza? Então nós ficamos aqui com a estilística da língua e na próxima aula nós vamos dar uma continuidade, tá? Fiquem bem, até a próxima. Valeu!